Que a glória de Deus seja na sua vida. Glória! Glória a Deus! E o Senhor tem uma palavra de vitória para nós nessa noite. Palavra de direção, palavra de instrução, palavra que traz a direção para a nossa vida. Amém, amados? Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Nós vamos falar hoje sobre uma das grandes forças do mundo. Quem achou diz amém? A palavra diz assim: a língua tem o que, irmãos? Isso. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos ler novamente? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome por essa oportunidade tão especial de estarmos aqui te adorando, te buscando, e agora vamos meditar na tua preciosa palavra. Que teu Espírito Santo, que é bem-vindo aqui, que está nesse lugar, que está sobre a nossa vida, venha nos dar compreensão, venha nos dar entendimento da tua palavra. Cada vida nessa noite seja tocada e abençoada de uma forma poderosa pela tua palavra. Cremos no agir do Senhor, por isso nós já te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar-se, amados. Amém. Eu acredito que muitos de nós já têm ouvido essa frase: as palavras têm poder. A gente ouve muito isso. As palavras têm poder. Existe poder naquilo que a gente fala. Só que a gente ouve tanto isso, mas será que a gente tem uma dimensão desse poder que a palavra tem? Será que a gente consegue medir e entender quão grande é esse poder que as palavras têm? E eu, meditando assim na palavra de hoje, a gente vai ver a respeito de coisas que são poderosas, né? Aquilo que geralmente tem muita força, aquilo que geralmente tem muito poder, vai exigir de nós que a gente tenha certos cuidados. Como diria o tio Ben, Celso, o tio do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que é uma frase do Stan Lee que na verdade se resume a uma realidade da vida. Quando você tem poder, isso vai exigir de você que tem esse poder, tem uma responsabilidade com essa força. Porque se você não souber administrar, se você não souber usar bem esse poder, isso pode tanto machucar outras pessoas, como também a sua própria vida. E veja, a palavra de hoje veio falar a respeito de um poder gigante que existe, que nós temos, que é o poder da língua.
o poder daquilo que a gente fala. Salomão em Provérbios diz que ele é tão imenso, que ele diz que a morte e a vida são ali sobre o poder da língua, daquilo que se fala. Só para a gente tentar dar uma dimensão a respeito do poder que existe numa palavra, a Bíblia vai dizer, primeiro a gente precisa entender, deixa eu perguntar uma coisa. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Pronto, amém. Então, se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, na criação do mundo, Deus usou do poder da palavra para criar todas as coisas. E Deus disse: haja e houve luz. Então, Jesus, ele é o verbo, a palavra, que se fez homem e habitou entre nós, a palavra. Então, assim, a língua, ela tem esse poder extraordinário que talvez a gente não tenha a noção e a dimensão do quanto isso é forte. Quando a gente vai ver na palavra, isso aqui é só um versículo de tantas outras que Deus faz questão de enfatizar sobre quão forte é a palavra, sobre quão forte é aquilo que pode sair da nossa boca. Se ele fala de vida e de morte, a gente entende que também significa tanto para o bem como para o mal. Veja, no contexto que nós estamos passando, na nossa realidade, uma realidade difícil, uma realidade de luta. Eu hoje, conversando com minha mãe, ela estava dizendo: meu filho já tem mais de ano, quando é que isso vai passar? Nesse contexto de ansiedade, de preocupação, de medo, fora outras coisas que têm acontecido, o que será que está saindo da nossa boca? O que é que a gente tem falado diante dessas situações que a gente está vivendo? Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 35, obrigado, Celso, diz o seguinte: o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Opa! Sinal de alerta aqui. Sinal de grande alerta para nós. Escute. O Senhor está aqui dizendo, Jesus Cristo está dizendo que o homem bom do seu bom tesouro tira coisa boa do seu coração. O homem mau vai tirar coisa ruim. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. E aí ele diz que do dia do juízo, que está chegando, um dia onde cada um de nós, não tem para onde correr não, cada um de nós estará se apresentando diante do tribunal do Senhor, do juiz supremo, do juiz que é todo poderoso, para dar conta de cada palavra que saiu da nossa boca. Sabe o que eu imagino? Que tudo que a gente está falando é como se Deus tivesse lá uma canetinha. Ah, Edson, você disse isso? Foi? Está aqui registrado. Para no dia do juízo, irmão Antônio, nós vamos dar conta daquilo que a gente falou. E aí ele diz que pelas nossas palavras nós podemos ser absolvidos, justificados, salvos, glória.
Mas também ele diz que pelas nossas palavras nós poderemos ser condenados. Olha aí o perigo. O que é que a gente anda falando? Esses dias eu estava conversando com o missionário Wilton aqui. Terça-feira de manhã eu estava aqui. E a gente conversando e entrou nesse assunto aqui, verdade. Porque, Tiago, um ambiente de adversidade, um ambiente ruim, sabe? É uma coisa quase que natural, automática. A gente tende a entrar nessa sintonia e haja falar coisa ruim também. E haja falar coisas, a palavra vai dizer aqui, palavras inúteis. Porque, por exemplo, falar mal de algo, falar mal de alguém, falar mal de si, já, a palavra já diz, falar mal, em que isso vai ajudar? Em que isso pode resolver? Sem entender que cada palavra ruim que a gente solta, escute, ela tem poder. Ela tem poder. Quantas pessoas que nesse tempo, peguei um exemplo bem bestinha. A pessoa tossiu. A língua coça e diz assim, é Covid. Eu acho que eu estou com Covid. Espirrou, pronto. Agora já era. É Covid. É. De repente nem seja. Você engasgou. Mas você está falando. Isso aí vai logo lá para o cérebro. É o quê? Está dizendo o quê? Então tá. A imunidade baixa. E começa... eu estou com uma moleza, uma dor. Vocês entendem o que a palavra está dizendo hoje? Vocês estão compreendendo? É outras coisas quando a gente, por exemplo, está vendo, tem um projeto, aí começa a dizer assim, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. O que é que acontece? Fracassa. E ainda fala com certa alegria e orgulho. Eu não disse que não ia dar certo? Aí eu pergunto, será que a gente tem dimensão do que está saindo da nossa boca? Eu não vou nem falar de fofoca. Aliás, já falei. Já falei. Sabe, de repente você está ali, junta com um ou dois, ou três, sei lá, e o assunto é o quê? Falar mal do outro. Mas pastor, é assim, presta atenção. É o mundo todo para falar mal de mim, eu sozinho para falar mal de todo mundo. Tem gente que diz assim, né? Quer dar uma de humorista. Se o mundo todo está falando mal de você, problema do mundo que está falando mal de você. Você não. O que eu não posso é falar mal, porque a palavra, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele que gosta de usar vai comer do seu fruto. Cada palavra que sair da minha boca, eu vou dar conta dela no dia do juízo. Sabe, irmãos? E aí a gente vai começando a perceber que determinadas coisas de ruins que de repente vão acontecendo na nossa vida, se a gente para um pouquinho para pensar, será que de repente não está sendo um resultado daquilo que está saindo daqui não? Do que a gente vai, meu Deus, mais um dia desgraçado, mais um dia ruim, essa droga desse trabalho, essa comida que não presta, essa casa arrebentada, eu não aguento mais essa vida. Para mim nada está bom. Esse casamento está uma droga. Esses filhos não prestam. Sabe? E esse dinheiro não dá para nada. E o poder sendo usado. E o poder sendo usado. Juntar para falar mal. Sabe, irmãos?
eu quero entender, e eu sei também que você vai entender assim, que quando fazemos isso, é porque na maioria das vezes a gente não tem a noção nem dimensão do poder que existe nisso. Porque na medida que a gente tem a dimensão do poder que tem, a gente vai ter mais cuidado. E é isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite. Sobre a responsabilidade que a gente vai ter que dar conta com as nossas palavras. Com aquilo que a gente anda falando. Amém, amados? Os irmãos que dão glória a Deus estão aí? Eita, amém. Palavra boa para a gente falar, né? Glória a Deus, é bom. Mas você está entendendo isso? Mas pastor, tanta coisa ruim acontecendo, o senhor quer o quê? Que a gente fique calado, é? A palavra diz que às vezes é melhor a gente ficar calado, sim. Por exemplo, se eu não tenho nada de bom para falar do meu irmão, mal eu não posso falar, então é melhor eu ficar calado do que abrir para falar o mal, porque eu sei que aquilo que eu falo tem poder. Mas com tanta coisa ruim à nossa volta, sim, vamos lembrar de quem nós somos. O Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Amém, tem uns dois aqui. Sal da terra e luz do mundo, tem mais alguém? Pronto. Somos um povo escolhido. Amém? O amor de Deus está sobre a nossa vida. Sobre mim, sobre você, veio a palavra de Deus. E diante de circunstâncias assim, tão adversas que a nossa língua fica coçando para o que não presta, nós vamos então fazer uma soma maravilhosa que vai ajudar a gente demais. É juntar as nossas palavras, somar ela com a fé. Acrescentar fé no nosso coração. Acrescentar a palavra de Deus no nosso coração e começar a usar esse poder com responsabilidade, a usar esse poder para abençoar, a usar esse poder para provocar a ação de Deus tanto na nossa vida como na vida também de quem está perto da gente. Usar o poder da palavra. Usar o poder da palavra. Amém, irmãos? Então, abra sua Bíblia, por favor. Quem está com ela. Se não, anote, decore esse versículo, anote na sua casa. Se puder escrever, escreva isso. Bote na porta da geladeira, bote num lugar que você veja toda hora. Mas guarde esse texto no seu coração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 ao 18. 2 Coríntios 4, 13 ao 18. Quem puder me ajudar, me ajude aí. Está escrito, o que, irmãos? Crie, por isso... Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus! Glória a Deus! Você consegue entender a dimensão dessa palavra? O apóstolo Paulo estava aqui falando para uma igreja desanimada. Uma igreja que deu muito trabalho, irmãos.
Uma igreja que tinha muitos problemas, muitas lutas. Muitos estavam desanimados, muitos estavam se afastando, muitos estavam caindo. Mas Paulo lembra do quê? Da palavra. Se eu creio, eu declaro. Eu acredito, por isso eu falo. E sabemos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder também vai nos ressuscitar no último dia. Esse poder habita dentro de nós também. Está sofrendo, está passando por muita luta. Olha o que Paulo diz. Eu tenho certeza disso, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós um peso de glória. Deus está trabalhando no meio dessa dor. E ele diz, é por isso que a gente não desanima. É por isso que a gente não se entrega. Por quê? Porque tem sempre uma palavra de vida. Sempre uma palavra de esperança. Uma palavra que nos ensina a não colocar os nossos olhos, não naquilo só que a gente está vendo. Pastor, a gente está vendo que a coisa está ruim, sim. Mas veja, tudo que nós vemos é transitório. Diga para o seu irmão com toda a fé que você tem no seu coração, diga, meu irmão, diga assim para ele, meu irmão, essa luta, ela vai passar. Vai passar. Agora o que a gente não vê é eterno. O amor de Deus permanece, a palavra do Senhor permanece, o Espírito de Deus permanece, a verdade de Deus permanece, e os nossos olhos estão ligados a nisso. E com meus olhos nesses princípios e na palavra do Senhor, eu creio e eu falo. Eu creio e eu falo. Jesus tem poder para salvar, Jesus tem poder para libertar, Jesus tem poder para curar. Na aflição Ele está presente. Uma palavra só do Senhor pode gerar um milagre na minha vida. E se a palavra de Deus ela tem poder, então eu vou usar ela. Eu vou usar a palavra do Senhor para a minha vida. Eu vou repreender. Pastor, e as palavras? Está na hora, dá tempo de consertar. Senhor, me perdoe por cada palavra inútil que eu falei. Senhor, me perdoe pelas palavras impensadas que eu deixei escapar. Senhor, me perdoe quando eu fiquei falando besteira. Perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor. Que a minha palavra, que a minha boca seja para abençoar. Que eu use esse poder maravilhoso. Eu saia declarando, hoje eu vou dormir em paz. Quer saber de uma coisa? A minha noite hoje vai ser tranquila e maravilhosa, porque Deus vai estar comigo. Vou dormir em paz. E amanhã vai ser um dia bom. Tem um monte de coisa para resolver amanhã. Tem um monte de luta, um monte de batalha. Mas eu vou dizer assim, amanhã o Senhor dos Exércitos vai estar comigo. Deus vai me dar força, Deus vai me dar direção. Vai chegar gente na sua casa para querer fazer aquela rodinha para descer a língua nos outros. Cai fora, irmão. Aqui não. Aqui não. Gente, agora o quê? É para abençoar, seja bem-vindo. É para fazer roda de escarnecedor? Não. Não. Aqui, se for fazer roda, é roda dos esclarecedores. Aqueles que vão trazer luz da palavra. Escarnecer não. Sai desse meio. Sai desse bolo. Você não é fermento não, para estar no meio de bolo de coisa que não presta. Porque a coisa é sutil. Gente, é sutil porque é maligno. O Satanás, ele é virado terrível. Às vezes a gente nem percebe. Daqui a pouco, numa roda de conversa, a gente está falando mal de alguém. Você já notou isso? É porque aqui o pessoal da Coroa do Meio não faz isso. Graças a Deus. Mas lá na igreja de Madagascar, os pinguins, daqui a pouco começa. E aí? E o negócio lá? Rapaz, eu ouvi dizer, menino, me diga logo isso aí, vá. Ali é perdido. Ali vai para o inferno. Ali, não. O que eu creio, eu falo. A palavra tem poder. O espírito de fé está em mim, está em você. Então vamos usar esse poder com responsabilidade. Vamos usar esse poder com cuidado. Não esqueça. É só para a gente se ligar. Deus está anotando tudo que a gente está falando. Olha. E pense num HD bom, é o HD de Deus. É infinito, tem espaço. Hein, Marco? Já pensou? Está lá registrado. E se a gente vier gaguejar, ele vai mostrar a fita na cara da gente. Aqui, ó.
Não, senhor, não falei isso não. É o quê, rapaz? Solta aí o áudio que ele falou. Mas é assim, irmãos. E olhe, por suas palavras você será absolvido, ou por suas palavras você será condenado. Então, Senhor, em nome de Jesus, perdoa aí. Se tiver palavra negativa aí, eu estava doido, Senhor, me perdoe. Que eu tome vergonha na minha cara, que eu encho o meu coração da Tua presença, porque a boca vai falar do que o coração está cheio, então que eu seja cheio da presença do Senhor, para que minhas palavras abençoem. Chegue em casa hoje, diga assim, ó, essa casa é casa de Deus, aqui é um lugar santo, não aceito xingamento, palavrão, safadeza e sem vergonha dentro da minha casa não. Palavras de maldição estão repreendidas aqui. Essa casa é santuário do Senhor. Minha família é uma bênção. Pastor, tem um monte de problema, mas eu creio que Deus vai trazer solução para cada um deles. Começa na palavra. Bota a mão lá nos seus filhos, vocês são uma bênção. Vocês são herança do Senhor para a minha vida. Abençoe. Recebeu o salário? É pouquinho? Oxe, o pouco com Deus é muito. Senhor, obrigado porque eu tenho isso. E eu sei que quando eu sou fiel no pouco, o Senhor vai me colocar no muito, mas eu agradeço por isso. Agradeço porque hoje eu pude pelo menos fazer uma refeição. Hoje teve gente que nem comeu hoje. Obrigado por essa comida. Obrigado pela roupa. Obrigado, Senhor. Sabe, as palavras. As palavras. A morte e a vida estão aqui, ó. Quem gosta de usar vai comer do seu fruto. Então vamos colher os frutos de vida. Vamos declarar a bênção. Porque o Satanás está aí para amaldiçoar. Deixa ele, porque ele já está de passaporte carimbado para o inferno. O inferno é para ele. Deixe ele. Mas a gente não. É para abençoar. Que o Espírito Santo hoje venha sobre nós e venha liberar uma palavra de vitória para a nossa vida. Palavra de consciência. De entender o poder que tem naquilo que a gente fala. O poder que tem naquilo que a gente diz. Amém, amados? E quer ver coisa poderosa? Eu diria que isso é turbinado. As palavras são turbinadas quando a gente ora. A oração é a palavra com mais intensidade. A oração é a palavra ali temperada com o poder de Deus, com fé, com esperança. E essas palavras, elas têm poder. Poder de operar milagres. Poder de reverter situações. Poder de tratar com a nossa vida. Então vamos orar. Você fica em pé um pouquinho comigo.